Olá, sou Jonathan Simão, CEO da Solvit Soluções Condominiais e vim hoje aqui falar uma introdução básica sobre legislação condominial. Estou gravando essa aula especial, tem algumas pessoas aqui que estão acompanhando também essa introdução, diante dos outros vídeos que eu havia gravado e os assuntos eles ficaram separados, né? Então me pediram para fazer esse compilado, então eu trouxe hoje aqui para você esse material bem específico, inclusive todos esses slides eles estarão aqui na descrição do vídeo e você vai poder fazer o download gratuito, bem? Então se você está entrando no mercado condominial agora ou já está há algum tempo e como eu costumo até dizer, aprendeu na prática, que é até muito melhor, agora você precisa de um pequeno embasamento, então esse vídeo é ideal, tá bom? Então vamos lá. Aqui você vai encontrar nesse material também um pouquinho sobre o que faz a Solvit. Nós não vamos falar sobre isso que você em princípio já nos conhece. Caso não nos conheça, visite nosso site e nossas redes sociais, tá bom? Bem, a legislação condominial, ela basicamente é pautada por 4 elementos. É o Código Civil, a Convenção Condominial, o Regulamento Interno e as Assembleias. E é mais ou menos nessa ordem mesmo a hierarquia deles. Eu coloco aqui o Bart, a Lisa e o bebezinho. Às vezes o pessoal me fala, mas o Bart é mais velho, não sei o que, é só uma questão de entendimento, tá? Então, o Código Civil, ele sobrepuja, né, a Convenção. A Convenção, por sua vez, ela tem um poder maior que o Regulamento Interno. Basicamente, o que eles têm de diferente? O Código Civil, ele fala de forma mais ampla, ele dá a noção geral no capítulo do condomínio edilício. Ele fala de coisas muito mais genéricas. Já a Convenção, ele especifica um pouquinho melhor. Ele fala da quantidade de vagas, de apartamentos, a metragem desses apartamentos ou conjuntos, enfim. Ele especifica um pouquinho melhor. Já o Regulamento Interno, ele se pauta pelo que a Convenção diz e naturalmente aquilo que o Código Civil diz, porém ele é bem mais específico. Então ele vai dizer que horas que pode ser usada o salão de festas, até que momento pode ser usada a piscina, se é um condomínio comercial, sala de reuniões, valores. É claro que dependendo aí da idade do condomínio, essa questão de valores é muito complicado, então via de regra usa-se como base algum elemento como o salário mínimo ou algum outro parâmetro que ao longo do tempo não se desvalorize e não seja necessário sempre atualizar. Embora, nós vamos falar isso especificamente quando detalharmos o regulamento interno, ele tem que sempre ser atualizado, até porque o condomínio vai mudando de perfil ao longo do processo, isso nós vamos falar melhor daqui um pouco. Bem, então para ficar agora assim mais facilmente entendível a hierarquia, então tá lá o Código Civil, a Convenção Condominial, que eu vou explicar melhor o que ela é, o Regulamento Interno, o Regimento Interno, e a Assembleia, sendo que o Regulamento Interno é aprovado em Assembleia. Bem, Código Civil. Como eu havia mencionado, vou trocar de lugar aqui, o Código Civil ele é preponderante sobre os demais documentos, tá? Então é a partir do Código Civil que são gerados os demais. Ele tem o capítulo especial, que é o condomínio edilício, no qual ele explica lá a função do síndico, os direitos e deveres dos condôminos, especifica, vamos dizer, a quantidade de pessoas necessárias naquela assembleia para aprovar determinadas situações, que a gente chama de quórum. Então, para dar um exemplo, para a alteração no regulamento interno, 50% dos presentes mais uma pessoa é suficiente para alterar. Já para, por exemplo, fazer uma mudança de destinação de área, é necessário 100%, onde convir que é bastante complicado. Uma obra que é considerada voluptuária, ou seja, muito alta, um valor significativo, em geral toma-se como parâmetro a emissão daquele condomínio. O que é emissão? Emissão é quanto eu espero receber daquele condomínio, pensando que não tem nenhuma inadimplência, quanto que se todos os condôminos pagarem todos os boletos, quanto que esse condomínio receberia. Então, se por exemplo é 50 mil, 60 mil, 100 mil, 1 milhão,
Então, em geral, essa obra voluptuária ela é pautada nessa ordem de grandeza, embora a justiça não determine um valor, isso é o que se utiliza ao longo do período. Bem, então, e aí para fazer essa obra voluptuária, pede-se 2/3 dos condôminos, e com 2/3 dos condôminos também é como se pode alterar a convenção. A gente vai explicar isso no momento da convenção. Então aqui, vou trocar de lugar de novo, ele tem relação com a lei 4.591, que é de 1964. Em 2003 entrou o novo Código Civil, que alterou muitas coisas importantes no condomínio. Não vamos entrar aqui no mérito, é só para vocês saberem que a lei é antiga, mas ela teve uma alteração bastante importante em 2003. E aí sim, a título de curiosidade, no artigo 1348 é onde fala sobre as responsabilidades do síndico e tudo aquilo o que ele deve fazer. Então, no 1335 fala-se sobre os direitos dos condôminos, no 1336 fala-se sobre os deveres dos condôminos e, como eu havia mencionado, questão da obra e outras especificidades. Então, esse tipo de informação você vai encontrar no Código Civil. Algumas convenções, elas trazem essas informações, mas o lugar mais fidedigno a ser procurado é o próprio Código Civil. E agora sim, falando da convenção condominial. A convenção, para você saber, ela é feita antes mesmo de que o condomínio exista. Porque quando a construtora adquire o terreno, ela precisa protocolar junto à prefeitura uma minuta de convenção. Acaba que acontece um outro ajuste, mas normalmente essa convenção ela é perto do final. Então, por isso que muitas vezes encontram-se algumas discrepâncias, ou algumas informações bem assim inusitadas nessas convenções, porque ela foi feita antes mesmo da concepção do condomínio. Então, muitas vezes existe algum termo lá, então, porque vai ter salão de jogos, aí não tem salão de jogos, tem algum outro determinado salão. Esse tipo de divergência acontece por isso. E um outro fator de dar divergência é porque a maior parte das construtoras, por diversas questões, tanto economia de tempo, de dinheiro, porque para que o cartório aprove uma convenção condominial, é necessário que ela tenha alguns parâmetros. Então as construtoras preferem já se basear numa que já tinha sido aprovada anteriormente para evitar qualquer tipo de transtorno. Isso também muitas vezes acaba dificultando depois o dia a dia, e aí isso reforça a importância do regulamento interno, que vai justamente fazer esse parâmetro. Embora, como nós vimos lá no início, o Código Civil é maior que a convenção, que por sua vez é maior que o regulamento interno. Então é muito importante que aí o senhor síndico, o conselho, os condôminos contem aí com o apoio da administradora e o apoio do jurídico dessa administradora, ou se tiver um administrador, ou se tiver um advogado terceiro que auxilie nessa dinâmica. Tudo bem? Bem, então o que mais tem na convenção condominial? Ela diz exatamente qual vaga de garagem é direito daquele condômino. Ele explica a fração ideal é o tamanho do condomínio, e isso vai dizer o quanto será o valor da taxa condominial. Então muitas vezes nas assembleias a gente encontra esse tipo de dúvida: poxa, mas não é justo, eu acabo pagando mais, mas eu uso as mesmas coisas. Infelizmente a legislação ela é dessa forma. Então se você mora na cobertura, por exemplo, no Garden, o seu metro quadrado, você tem uma área maior e aí você paga proporcionalmente, similar ao que acontece com o IPTU. Então, infelizmente, essa é a legislação. As exceções com relação a esse tipo de pagamento, basicamente, se restringem a quando é feita a individualização de água, na qual é comprado o hidrômetro. Como o hidrômetro é um aparelho único, então você paga exatamente aquele valor. Praticamente essa é a única exceção no que diz respeito às cobranças. Então, toda a cobrança de condomínio é feita via fração ideal, e você pode encontrar a fração ideal sua, ou se você é o síndico, dos seus condôminos na convenção. Então, lá você pode saber por que uma unidade paga mais que a outra, é por essa razão. Ainda um pouco sobre a convenção, um outro fator bastante importante é que ela determina como que são os trâmites da Assembleia.
e também quando deve ser prestadas contas. Então lá ela explica se é necessário ou não firma reconhecida, embora a lei já não obrigue que seja feita reconhecimento de firma para uma procuração, por exemplo, algumas convenções exigem. Então, muitas vezes o síndico e a administradora acabam pecando nesse sentido. Muitas vezes exigem sem que a convenção determine isso, ou o contrário. Às vezes a convenção exige e acabam não tendo essa obrigatoriedade. Isso pode gerar transtornos futuros. Algum condômino que se sentiu, por qualquer razão, desrespeitado naquela assembleia ou não concordou com alguma situação, se o edital de convocação dessa assembleia não tiver de acordo com a convenção, ela pode ser impugnada. Também na convenção explica os parâmetros que, por exemplo, o condômino inadimplente, embora ele possa estar presente nessa assembleia, ele não tem o direito a voto. Então ele pode ouvir, pode, enfim, de alguma maneira interagir com quem está ali, mas ele não tem direito de se manifestar, ele não tem direito de votar. Senão não tem sentido. Você imagina que está sendo aprovado lá alguma questão de cobrança de inadimplente, ele não vai estar ali numa posição totalmente imparcial para aquela votação. Isso para dar um exemplo prático. Então, por essa razão, a legislação ela inibe os votos dos condôminos inadimplentes, e esse é o tipo de informação que está na convenção. Claro que muitas vezes a convenção, ela é omissa a algumas determinadas orientações. Nestes casos, ou busca-se no Código Civil, ou em jurisprudências, ou ainda essa lacuna, vamos dizer assim, ela é preenchida no regulamento interno, dependendo do que for. Tudo bem? Vamos passando aqui mais exemplos, tá? Então com material, com mais calma, você vai poder ver outras aplicações da convenção. E por fim, chegamos aí ao regulamento interno. Eu não vou falar das assembleias, como vocês viram lá no começo, porque eu tenho vídeos separados, melhor elaborados sobre cada uma. Mas caso você tenha dúvida, eu vou colocar aqui e vocês podem ver também na descrição desse vídeo os outros vídeos relacionados à assembleia. Bom, o regulamento interno ele é uma ferramenta muito importante para que haja harmonia no condomínio e aí haja, vamos dizer, uma fluidez das normas. Então, por exemplo, nesse regulamento interno estarão previstos os horários, estará previsto a forma de uso daqueles espaços, também existem algumas restrições nas quais as convenções não mencionam, sempre há divergência com relação a fumar ou não fumar nas áreas comuns. Tudo isso, o regulamento interno é quem determina. Reiterando mais uma vez, ele não pode autorizar nada que tanto a convenção quanto o regulamento interno estejam proibindo. Ele não pode ser conflitante, ele só pode entrar naquilo que não há previsão em nenhum desses outros dois documentos. Isso diz respeito ao dia a dia, basicamente. Essa questão do fumo, por exemplo, ela é um dos temas mais recorrentes dentro de condomínio. Isso varia de caso a caso, varia também do bom senso. É muito importante que o síndico, o gestor, o administrador, o corpo diretivo utilizem o bom senso. A gente sabe que o bom senso muitas vezes é um item em falta nos condomínios e às vezes até parece inocência da nossa parte pedir, mas estamos aqui para isso, né? Insistir nisso, porque se você ficar com o regulamento, a convenção embaixo do braço, existem muitas questões que são atravancadas. Por outro lado, no momento em tomar uma decisão cabal, você sempre será melhor visto pelos condôminos ou por quem estiver ali, se você seguir a regra, não abrir exceção para um e não para outro. Tudo bem? Então, mais um detalhe legal, o regulamento interno. Antes ele estava no Código Civil com a necessidade de 2/3 do voto da alteração, e era 2/3 não dos presentes, eram os 2/3 de condôminos, então era muito complicado fazer essa alteração de condomínio, do regulamento, perdão. Depois disso ficou bem mais fácil, metade dos condôminos presentes naquela assembleia mais um são suficientes para alterar o regulamento, e como eu havia mencionado antes, é muito importante que periodicamente o regulamento interno ele seja alterado, justamente para quê? Imagina, não sei se você já teve essa oportunidade de pegar um condomínio em implantação. O condomínio em implantação, em geral,
tem poucos moradores no início, ou tem poucos ocupantes, é um condomínio comercial, ou mesmo de casas, enfim, tem poucas pessoas no começo, e ali as normas mais básicas são mais fáceis de resolver. Se aquele condomínio não tem vaga fixa, cada um para na sua vaga, não há muita, os entraves eles são muito menores. Ao passo que essa comunidade vai aumentando, então mais crianças vão entrando ali, por exemplo, ou não, mais idosos, enfim, o condomínio ele vai mudando conforme o tempo vai passando, né? E muitas vezes um condomínio que no início era mais de proprietários, no segundo momento ele passa a ser mais de inquilinos, ou vice-versa. Então tudo isso é o regulamento interno, que tem que ser um documento com uma mutação assim muito grande. E quem tem que ficar de olho nisso, principalmente, é o síndico e o corpo diretivo que está mais próximo aos condôminos. E o corpo diretivo em especial tem essa prerrogativa, porque naturalmente por serem mais pessoas, eles têm ali contato com diferentes pessoas. Eles estão também de alguma maneira ali convivendo no espaço condominial, e eles têm mais ideias. Então, para dar um exemplo bem prático aqui, um condomínio no qual, inclusive eu fui subsíndico e síndico um pequeno período, no início era permitido levar visitantes na piscina, porque não tinha, era um condomínio, vamos dizer, de 462 unidades, no início estavam ocupadas apenas 10, então não havia nenhum tipo de problema, o regulamento interno também não era aprovado. Naquele momento a administração permitia que convidados fossem à piscina. Depois disso, conforme agora esse condomínio já está aí com quase 5 anos de vida, ele já está com ocupação próximo dos 70%. Então, imagine, cada um dos condôminos levarem um convidado, fica impraticável de utilizar aquela piscina, no caso, né, que é o exemplo que eu estou citando. Então, por isso que é importante o regulamento interno estar sempre em mutação. Com relação à legislação condominial, basicamente era isso. Eu vou deixar um bônus aqui para vocês, é um bônus muito interessante que fala dos papéis da administração condominial. Então, basicamente, aí também para ir já encerrando esse vídeo, o condomínio, essa aqui é uma estrutura de um condomínio básico, um condomínio grande, tá? Eu estou considerando aqui um condomínio clube, para que a gente tenha aí todos ou pelo menos a maioria, né, dos papéis, vamos dizer assim, dos atores desse condomínio. Então, tá aqui o condomínio, vamos pensar que ele está num período de implantação. Imediatamente o condomínio teve a incorporadora, a construtora, que em geral indica o primeiro síndico, indica também a primeira administradora, que vai cuidar ali no primeiro biênio. E aí, em geral, nesse começo do condomínio é muito interessante, porque os condôminos eles estão um pouco perdidos, naturalmente, está preocupado com financiamento, está preocupado com uma série de coisas, independente aí se esse condomínio é de baixo, médio ou alto padrão, esse período de implantação ele é sempre complicado. Então, muitas vezes não sabe a quem recorrer. Então, se você está com algum problema na área comum, aí você reporta esse problema para o síndico ou para o zelador, gestor, enfim. Se é um problema dentro do seu apartamento, aí você tem que recorrer à assistência técnica. É a assistência técnica que vai te dar esse suporte. Então, a construtora é quem efetivamente pôs a mão na massa, e a incorporadora é aquela marca que fez a venda para você. Algumas vezes são as mesmas, mas a maior parte das vezes a incorporadora é diferente da construtora. Bom, vou vindo para cá. Então, além do síndico, que é o responsável civil e criminal pelo condomínio, enfim, praticamente tudo, ou para não dizer tudo que acontecer dentro do condomínio, fica sob a responsabilidade do síndico. Então, muitas vezes os condôminos acabam levantando a mão, querendo ser síndico, e não sabem o tamanho da responsabilidade que estão assumindo. Então, por isso que a figura do síndico profissional ela tem sido cada vez mais requisitada. É claro que, como a maioria dos mercados, existem profissionais bons e profissionais ruins. Então, alguns síndicos profissionais acabaram também deixando a desejar do seu trabalho, e aí fica uma situação complicada. Mas, realmente, se você não se dedica integralmente àquele condomínio, ainda que você seja um síndico de mais de um condomínio, é muito complicado se você tiver outras atividades a fazer, porque realmente há uma demanda muito importante. Bem,
Para auxiliar esse síndico, tem o conselho. O conselho, em muitos condomínios, isso está na convenção, tá? É dividido em fiscal e consultivo. O conselho fiscal, ele avalia as contas do síndico principalmente, ele vai lá, verifica o orçamento, se os valores estão dentro. É claro que esse conselho fiscal, ele acaba dando, assim, pelo nome, a pessoa acha que tem que entender de tributação ou algo que o valha. Não. Se está com algum tipo de dúvida, o ideal é contratar uma auditoria externa. O condômino, quando for lá fazer essa orientação, claro, se ele tiver algum conhecimento sobre isso, muito melhor. Mas a obrigação dele, na verdade, é verificar se está mais ou menos dentro dos valores, se está respeitando a previsão orçamentária. É esse tipo de avaliação que esse conselheiro fará. E o conselho consultivo, ele diz respeito às ações. Então, vamos supor que o síndico entendeu por bem que a partir de um determinado momento as crianças só vão poder brincar num determinado horário até 10 anos e a partir dos 12 anos a quadra. Então, esse tipo de determinação, quem vai auxiliar, validar, enfim, é o conselho consultivo. Mas a maior parte dos conselhos, eles são unificados. Alguns há essa diferença. E aí existem os suplentes. Os suplentes, como o nome já diz, eles são colocados como titulares no momento que algum desses aqui renunciam. A maior parte das convenções elegem 3 conselheiros. Então, síndico e mais 3 conselheiros, e aí são eleitos um suplente para cada um desses conselheiros. Isso é a média, tá? Claro que pode variar de condomínio para condomínio. E a figura do subsíndico, no Código Civil, tá? Lembra que eu mencionei que houve uma alteração no Código Civil? Ele foi alterado. O subsíndico, ele não existe mais a figura do subsíndico no Código Civil, o que não significa que ele deixou de ter importância, pelo contrário, especialmente num condomínio onde existe o síndico profissional, a figura do subsíndico é muito importante porque ele é ali o fiel da balança. Embora ele não tenha nenhum poder deliberativo como os conselheiros, ele é quem substitui o síndico no momento de falta, seja por questão de saúde, seja por questão de falecimento. Se vocês não acompanham nas redes sociais, recentemente a gente fez uma consultoria para uma subsíndica que teve que assumir de susto, e segundo o relato que ela nos contou, o porteiro contou para ela de uma maneira muito abrupta, muito afoita, e ela falou assim: poxa, quase você ficou sem síndico, sem subsíndico. Então, e assim, infelizmente no caso dela, ela não estava acompanhando tanto o dia a dia do condomínio, então foi uma surpresa muito ruim para ela. Claro que depois que a gente conversou, passando algumas diretrizes para ela, tomando a par, mostrando para ela alguns dos caminhos, ela ficou mais tranquila, mas isso reforça a importância do subsíndico. É claro também que, assim como acontece na presidência, que na falta do presidente é o vice-presidente, depois tem o presidente da Câmara, do Senado, enfim, existem outras pessoas que podem substituir o síndico, que normalmente, a maior parte das convenções fala isso, é o presidente do conselho, que em geral é a pessoa eles chamam de melhor idade ou o mais velho. Tá? Então, normalmente é assim que é feito, mas a gente acredita que essa não é a melhor maneira de definir o substituto do síndico. Importante que tenha um subsíndico que ele esteja apto a executar ali alguma coisa. Em geral, é um mês, 20 dias, um mês, no caso de uma renúncia, por exemplo, falecimento, como eu mencionei há pouco, ou qualquer tipo de situação, convoca-se uma outra assembleia e aí elege-se um síndico. O zelador ou gestor, ele é uma figura essencial dentro do condomínio, porque é ele que é o braço do síndico. O síndico, via de regra, e até já passando aí, ele não deve executar as tarefas. Então, por exemplo, tem alguma coisa para cortar, o síndico é como se fosse ali um gestor geral, um gerente, um diretor, um presidente, um CEO, enfim, como você preferir chamar. O síndico é o responsável por isso, é ele que responde por toda essa engrenagem, mas não é ele efetivamente que tem que pôr a mão na massa. Ele vai lá validar, e quem põe um pouquinho mais a mão na massa é justamente o zelador ou o gestor. É ele quem vai dar esse suporte ao síndico. E, além disso, né, ele vai atender os condôminos também de uma forma mais direta, das questões mais operacionais do dia a dia, o síndico está para respaldar isso daí. Seguindo aqui, já praticamente aí no fim. A administração interna, eu reforço, é quando o condomínio é um pouquinho assim, maior.
Nem todos os condomínios dispõem de uma administração interna, então auxiliar administrativo, enfim, muitas vezes concentra-se ali o recebimento das correspondências, concentra-se ali cadastros, então um novo morador chegou, o morador saiu, se o condomínio é um condomínio clube, tem acesso a esse clube, algum tipo de carteirinha, em geral é feito aqui na administração interna. E a administradora, aí a maior parte dos condomínios tem uma administradora. A administradora é responsável por mais ou menos 137 obrigações legais, entre elas a tributação. A gente tem um vídeo que fala sobre a administradora, vou deixar aqui também tanto na descrição quanto vocês vão ver aqui nos cards. A administradora ela é responsável pela emissão dos boletos, pela gestão financeira, pelo aconselhamento do síndico, ajuda a organizar as assembleias. Então, a administradora é um órgão bastante importante. Então, no momento de fazer a escolha, como eu mencionei, em geral, no início do condomínio, a própria construtora coloca alguma da confiança dela, algumas vezes gera alguns problemas, porque se a construtora demorou muito para entregar essa obra, ou deixou ali na área comum, ou mesmo nas unidades, algum tipo de problema. Em geral, as pessoas ficam muito chateadas com a administradora, não entendendo cada um dos papéis, né? Ao passo que a construtora ela é responsável justamente por essa questão, e a administradora está mais voltada para a área financeira, a área de RH, quando necessário, né? Fazer uma demissão, uma contratação, outros aspectos que não os construtivos. E, bom, caso você tenha mais algum tipo de dúvida a esse respeito, como eu mencionei, esse material vai estar disponível para vocês aqui embaixo para download. Nós temos muito mais informações no nosso site, o nosso blog ele é alimentado praticamente diariamente com as notícias mais importantes do mercado condominial, solvitesc.com. Nós temos também todas as redes sociais, então esse vídeo aqui ele está disponível tanto no YouTube, SolvitSC, quanto no Facebook também, SolvitSC. Nós temos também no Instagram, como eu mencionei, essa história da subsíndica. Nós deixamos os stories do Instagram lá contando, a gente vai falando um pouquinho do dia a dia, também SolvitSC. E se você gosta daquelas informações mais rápidas, mais dinâmicas, nós temos também o Twitter, da mesma maneira, SolvitSC. E além disso, nós temos também o LinkedIn, que é a plataforma mais profissional aí das redes sociais, também SolvitSC. Vou me despedindo, agradeço a sua companhia até o momento e até a próxima.